Olá, segundos anos, a gente vai ter uma aula sobre determinantes, tá? Então, o determinante de uma matriz é um valor associado a uma matriz, tá? Então, a matriz ele vai ter só um valor associado a ela, que a gente chama de determinante. Hoje a gente vai calcular os determinantes de ordem 1, 2 e 3. Então, determinantes de uma matriz que tem ordem 1, 2 e 3, tá? Então, vamos lá. O determinante de uma matriz de ordem 1 é um valor associado a uma matriz que só tem um elemento dentro dele. É uma matriz 1 por 1, que tem uma linha e uma coluna, então só vai ter um elemento. O determinante dessa matriz 1 por 1 vai ser igual ao A11, ou seja, o único elemento, que é o A que está na primeira linha, e na primeira coluna, que existe nas matrizes. Então, ó, aqui vai ser det de A igual a menos 5, igual a esse elemento. Det de B, determinante de B igual a menos 2. Determinante de C igual a 0. E determinante de D igual a 2, tá? Então, quando a matriz só tem uma linha e uma coluna, matriz 1 por 1, é o único elemento que tá lá dentro, tá? Com o mesmo sinal, com o mesmo número, tudo igualzinho. Quando eu tenho um determinante de uma matriz de ordem 2, tá? Para o determinante de uma matriz de ordem 2, eu vou fazer o produto dos elementos diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, vamos lá. A diagonal principal é essa diagonal aqui, ó, tá? Que ela tem o elemento 1, 1 e 2, 2, que ela tem uns elementos com os mesmos valores de coluna e linha. Essa é a diagonal principal. E a diagonal secundária é a outra diagonal, no outro sentido, tá bom? Então, olha que fácil que é. Os elementos da diagonal principal, eu faço o produto, ou seja, a multiplicação. 2 vezes menos 5, menos com mais, menos. 2 vezes 5, 10, então, menos 10. Os elementos da diagonal secundária, 4 vezes 3. Opa, 4 vezes menos 3. 4 vezes 3, 12, mais com menos, menos. Então, ele é assim, ó. Os elementos da diagonal principal é como se eu fizesse fazer uma formulazinha assim, ó. O det vai ser igual a diagonal principal menos a diagonal secundária. Só que não é a diagonal, é os elementos do produto ali, tá? Mas só pra gente escrever assim. Então, a diagonal principal det de A vai ser igual. Os elementos da diagonal principal, menos 10. Menos, isso aqui é como se fosse uma fórmula, não pode mudar. Esses elementos, que também tem um sinal de menos, tá vendo? Então, vamos lá. Determinante de A é igual a menos 10. Menos com menos, mais 12. Então, determinante da matriz A é uma dívida de 10 com 12. Pago minha dívida e sobra 2. Então, o determinante da matriz A é 2. O valor associado a essa matriz é 2. Mesma coisa, vamos fazer com a matriz B. Diagonal principal, 3 vezes 2, 6. Diagonal secundária, 0 vezes menos 1. 0 vezes qualquer coisa, 0. Então, determinante de B vai ser 6 menos 0. 6 menos 0 é 6. Vamos lá também. Diagonal principal, 1/2 vezes 8. Lembra quando tem uma multiplicação com uma fração de cima pelo de cima? O de baixo pelo de baixo. Quando não tem nada é 1. 8 dividido por 2 é 4. Então, a diagonal principal deu 4. A diagonal secundária, 7 vezes 2, 14. Determinante de C vai ser igual a 4 menos 14. Eu tenho 4, devo 14, eu vou pagar os 4 que eu tenho, mas ainda vou ficar devendo 10. Então, o determinante de C vai ser menos 10. Então, bem tranquilo a gente fazer determinante de matriz 1 por 1 e 2 por 2. A gente só tem que ter um pouquinho mais de atenção na 3 por 3, mas é bem rapidinho também, tá bom? Então, olha só, vou fazer 2 exemplos.
Para a gente calcular determinante da matriz de ordem 3, a gente vai usar a regra de Sarros. Primeiro, a gente vai repetir as duas primeiras colunas ao lado direito da matriz, ou seja, desse lado. E depois a gente vai calcular os produtos das diagonais. Aí eu já vou explicar fazendo a continha, que eu acho que é mais fácil, tá? Então, ó, 2, 3, 2, 1, 1 menos 2, tô copiando igual, tá? 3, 4, 5. Vou copiar essa coluna aqui do lado, ó. 2, 3, 2. E essa coluna também. 1, 1 e menos 2. Então, eu repito só as duas primeiras colunas. Por quê? Para diagonal no sentido da principal, eu vou pegar só isso aqui para não apagar muito. No diagonal do sentido da principal, ó, nesse sentido aqui, ó, eu sempre ter 3 elementos para multiplicar. Então, vai ser assim, ó. 2 vezes 1 vezes 5. 2 vezes 1, 2 vezes 5, 10. Essa outra multiplicação, 1 vezes 4 vezes 2. 4, 4 vezes 2, 8. Essa outra multiplicação aqui do ladinho, ó, vou botar aqui, ó. 3 vezes menos 2. 3 vezes 3, 9, menos 2, menos 18. Então, esses 3 elementos aqui formam 18, né? O prof botou só 8. Formam os elementos da diagonal principal. Então, eu vou fazer a mesma coisa, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Só que aqui eu preciso fazer essas 3 continhas para a diagonal principal. Então, na diagonal principal, vai ser 10 mais 8 menos 18. Isso aqui vai dar 0. Perceber? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa desse outro lado. Olha aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Aqui é 2 vezes 1 vezes 3. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Aqui embaixo é menos 2 vezes 4 vezes 2, tá? 4, 4 vezes 4, 16. Então, menos 16. E aqui, 5 vezes 3 vezes 1. 5 vezes 6, 15 vezes 1, 15 positivo. Desse lado, eu fiquei, vamos lá, assim, determinante, diagonal secundária. 6 menos 16, menos 16, 6 menos 16, mais 15. Então, eu devo 16 e tenho 15 aqui, ó, isso aqui dá menos 1. E 6 eu tiro 1, 5. Então, a diagonal secundária, ela deu 5. Desse ladinho deu 5 e desse ladinho aqui deu 0. Então, determinante de A vai ser a principal menos a secundária. Determinante de A é igual a menos 5, tá? Esse menos é da fórmula, tá? Não daqui, porque aqui deu positivo mesmo. Vou calcular dessa outra aqui só para vocês saberem. Aqui é um 2, o menos 1 e aqui é menos 1. Mas eu vou usar no final todos os valores, porque eu gosto de fazer essa menos essa, que eu acho que fica mais fácil, mas tem gente que gosta de fazer tudo juntinho, então eu vou deixar juntinho para vocês verem quem que vocês acham melhor, tá? Vou copiar aqui, 0, 3, menos 2, 2, 7, 2, menos 1, 6, menos 1. Copio novamente as colunas, 0, 3 e menos 2, 2, 7 e 2. Copiei essas colunas de novo. E agora, eu vou fazer a mesma coisa. A gente sempre tem que tomar cuidado com os sinais, tá? Ver se a gente copiou todos. Porque um sinal errado, ele acaba com a conta toda. Então, essa. Eu vou fazer aqui, vou colocar direto os valores, tá? 7 vezes 0, 0, vezes 0, 0. Só deu 0. 2 vezes 6, 12. Vezes menos 2, menos 24. 1 vezes 3, 3 vezes 2, 6. Menos 6. Então, desse lado deu 0, 24 e 6. Desse outro lado aqui, vamos lá. Esse e esse. Desse outro lado, deu 1 vezes 7, 7, só que negativo. Então, veio 2 negativo, menos com menos mais 14. Então, 14.
Esse outro aqui, ó, 0 vezes 6 vezes 2 é 0. Sempre que tiver um 0, vai zerar toda a linha, tá? Toda a diagonal. 2 vezes 3 é 6, vezes 1 é 6, isso aqui, negativo. Tem gente que calcula assim, ó, vê se vocês acham mais simples. Determinante de B é igual a 0, vou botar o 0, né? Menos 24 menos 6. E aí, menos todos os elementos de lá. 14 menos 0, ou mais 0, né? Menos 6. Só cuidar que esse menos vale pra todo mundo. Se tu botar só o menos só pra cá, vai valer só pro 14. Fica tudo errado, tá? Ele tem que valer pra todo mundo. Então, ó, determinante de B é igual. Devo 24, devo 6, devo 30. Aí, aqui dentro, 14 com 6, pega aqui, paga, fica sobrando 8. Positivo, só que daí tem 8, aqui deu 8. Aqui deu 8 positivo, só que aí tem esse menos, então fica menos 8. Determinante de B é uma dívida de 30, uma dívida de 8, é uma dívida de 38. Então, o número associado à matriz B é 38, negativo. O número associado à matriz A é menos 5, tá? Então, é para isso que serve os determinantes, é um número associado a uma matriz. Gente, eu acho esse aqui bem tranquilo, baseado nas outras coisas que a gente já teve, tá? Eu vou passar na próxima semana exercícios para vocês treinarem. Aí, se tiverem dúvida, entre em contato comigo. Um abraço!